Com os 3 dias anteriores repletos de dramas, chegamos à quarta-feira. Aparentemente seria a calmaria, o silêncio que antecede a tempestade que estaria por vir. Estamos a 2 dias da Páscoa, a festa mais importante de Israel. Jesus sabia o que o aguardava nesta semana. Ele seria preso, julgado, condenado e crucificado. E a essa altura, as autoridades já planejavam prender e matar Jesus. Esses nutriam ódio contra Jesus. Esperavam o Messias em uma entrada triunfal. E no domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Na segunda, entra no templo do qual eles haviam feito um antro de salteadores. Derruba as mesas com uma ira santa e declara que aquele templo é dele e de seu pai, atrapalhando assim os seus negócios. Então eles decidem, temos que matar esse Jesus. Mas eles planejam fazer após a Páscoa, para que isso não atrapalhasse os festejos. Jesus seguia em Jerusalém, onde seus ensinos continuavam a atrair multidões. Uma família simples de Betânia o recebe e prepara um banquete. Enquanto uns hostilizavam Jesus, outros declaravam que o maior desejo deles era receber Jesus em sua casa. Com isso, eu quero ler um texto que se encontra em Marcos, capítulo 14, a partir do verso 3. O texto diz assim: Estando Jesus em Betânia, reclinando-se à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-me para o meu sepultamento. Eu lhes asseguro, onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em minha memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e eles prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Esse texto não cita o nome da mulher, mas se formos em João 12, ele nos mostra que essa mulher se trata de Maria, a irmã de Marta e Lázaro. Sim, Lázaro, aquele do qual Jesus ressuscitou ele 4 dias após sua morte. Então acredito que esse tenha sido um ato de gratidão a Jesus pelo que ele havia feito. Assim também um ato de adoração, pois ela reconhecia o seu senhorio. O trecho nos mostra que ela pegou um frasco contendo preciosíssimo perfume. O texto dá ênfase também mostrando que era puro, avaliado assim no valor de mais de 300 denários. Valor esse que corresponde a mais de quase 1 ano de trabalho. Ele não se prende a isso. Ela quebra o vaso para que assim não sobre uma gota sequer. Uma frase me chama a atenção. Ela fez o que pôde. Então eu me pergunto e deixo essa reflexão. Será que nós temos feito o que podemos? Eu tenho feito o que eu posso? Ou será que temos feito aquilo que dá? Aquilo que dá, muitas vezes, ou na maioria esmagadora das vezes, é o que sobra. A sobra do nosso tempo, a sobra do nosso dinheiro, a sobra do espaço no nosso coração. Diante desse ato de adoração, alguém fica indignado. Versículo 4. Em João 12, 5, fala que esse alguém foi Judas Iscariote. Ele questiona por que tal desperdício, porque se esse perfume fosse vendido, daria muito dinheiro e assim daria muitos benefícios aos pobres. Mas sabemos que a verdadeira intenção não era ajudar aos pobres. A preocupação dele estava ligada à avareza de seu coração. Então,
Satanás encontra aí um ponto de apoio nesse coração apegado ao dinheiro. Esse desperdício, como o próprio Judas chamou, foi a gota d'água para despertar o traidor que já estava sendo cultivado dentro dele. Ele vai até o chefe dos sacerdotes e oferece a oportunidade que eles tanto precisavam. Ele trairia o mestre, mas não sem algo em troca, claro. Então eles oferecem 30 moedas de prata, que era o valor de um escravo, conforme relatado em Êxodo 21:32. Esse é o ápice, onde Judas deixa a dureza de seu coração tomar conta dele. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Deixamos-nos dominar por nosso egoísmo e nossas vontades, trocando qualquer migalha por aquilo que Deus fez e faz por nós, trocando e diminuindo a míseras 30 moedas, o imenso valor de Jesus. Temos então dois exemplos. De um lado, uma mulher que enxergava o valor de Jesus. Do outro, alguém que entendia tanto de dinheiro, mas via apenas o valor material das coisas. Uma mulher que, mesmo entendendo o preço do perfume, enxergava o valor de Jesus, que era imensamente maior do que daquele perfume. Entendendo a riqueza das bênçãos de Jesus, ela derramava um coração grato a Ele. Do outro lado, um discípulo que, mesmo andando com Jesus, não havia entendido o valor que era estar ao lado dele, que achava que riqueza era ter apenas dinheiro, transbordando assim um coração duro, cheio de orgulho e avareza. Jesus iniciou essa semana sabendo que no final dela estaria sozinho. Judas o trairia, Pedro negaria e os outros 10 discípulos se dispersariam. O teólogo Donald MacLeod, certa feita, disse: se a redenção do mundo dependesse da diligência dos discípulos, ou mesmo da sua permanência acordada, ela nunca teria sido realizada. Andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, viajaram com Ele, estavam lado a lado dele diariamente durante seu ministério. Foram seus companheiros até determinado ponto, mas chegara a hora em que Jesus tinha que carregar o fardo sozinho. Ele passou tristeza, angústia, dor, o sentimento profundo de abandono, a gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Porém, mais profundo que esse sentimento é o amor que ele demonstrará. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, mesmo quando ele os abandona. Esse é o amor de Jesus. Um amor que o levou até a cruz, mesmo depois de seu suor se transformou em sangue, mesmo depois de ser traído, negado, condenado, crucificado. Cristo não reclamou e não recuou. Ele não precisaria passar por isso. Ora, ele é filho do Deus vivo. Ele é santo, puro, sem pecado. Mesmo assim, suportou e carregou a nossa cruz. Jesus sabia que iria passar por tudo isso. Mesmo assim, ele veio. Mesmo assim, ele decidiu nos amar. Esse é o amor do nosso Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.